Amigo torcedor palmeirense, quando surge, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Verdão MVVC. E eu já convido você a deixar o seu like, que é importante para o trabalho, e também ajudar aqui o canal a alcançar mais palmeirenses. Ainda não é inscrito? Se inscreve, tá? Se inscreve aqui embaixo, dá um inscrever-se aí, ativa as notificações e também comenta, cara. Deixa aqui o que você acha sobre o vídeo, beleza? E se você ainda não conhece o Reflexão Alviverde também, vai lá e se inscreve no nosso canal. No final vou deixar um card aí para você ir direto pro canal do Reflexão. Vamos falar de Palmeiras, obviamente, né? Amanhã, daqui a pouquíssimas horas, na verdade, haverá a disputa da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Novo Horizontino. No caso agora, Novo Horizontino e Palmeiras, porque será um jogo fora de casa. E o Palmeiras, obviamente, já se prepara para o confronto aí, né? E precisa quebrar um tabu. Eu vou falar com você sobre um tabu que talvez você não saiba. O Palmeiras jogando fora de casa, cara, ele tá tentando buscar quebrar esse tabu, e eu explico qual tabu que é, tá? Já é a terceira, melhor dizendo, já foram 3, agora é a 4ª vez que o Palmeiras vai disputar uma competição de mata-mata com decisão fora de casa, e as 3 vezes anteriores a essa que ele disputou, ele perdeu, né? Já faz mais de 10 anos aí que o Palmeiras não vence uma final de mata-mata fora dos seus domínios. A última vez foi contra o Coritiba em 2012, quando nós vencemos a Copa do Brasil, né? De lá para cá, o Palmeiras ainda tenta buscar essa marca, tá? Quais foram esses jogos? Em 2015 contra o Santos, nós jogamos o primeiro jogo em casa, ganhamos por 1-0, e no jogo seguinte nós perdemos aí para os caras na Vila Belmiro por 2-1. Na disputa de pênaltis, nós ficamos sem o título, tá? Outra situação foi em 2021, quando nós empatamos com o São Paulo, dentro de casa, e acabamos perdendo para eles dentro do Morumbi por 2-0, né? No Campeonato 2021, aí também no Paulistão. E no ano passado, em 2025, como você bem lembra, nós perdemos dentro de casa para o Corinthians de 1-0, e no segundo jogo foi 0-0. Os caras foram campeões aí, inclusive a gente perdeu o pênalti com o Rafael Veiga, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Nesse jogo contra o Novo Horizontino, o Palmeiras tem a chance de quebrar esse maldito tabu de não vencer aí disputas diretas dentro da casa do adversário, tá? Lembrando que o Palmeiras fez um resultado magrinho no primeiro jogo, por 1-0, chega com a vantagem, o Novo Horizontino vai ter que se abrir, mas a verdade é que o tabu tá contra nós. É hora de quebrar, hein? É hora de quebrar essa porqueira desse tabu. E aproveitando para falar também sobre o bicho, né? Como você tá vendo aí na tela, o Palmeiras vai pagar um bicho aí de 5 milhas, 5 milhas, além da premiação regular do Campeonato Paulista, que também é em torno de 5 milhões, mas na verdade o Campeonato Paulista é muito mais simbólico do que lucrativo, né? Os grandes lucros da temporada são as grandes Copas do Brasil, Libertadores e o próprio Brasileiro. Desses 3, inclusive, um dos melhores prêmios é a Copa do Brasil, com toda certeza. Mas esse bicho aí fica para incentivar. Agora eu vou resgatar uma frase do Muricy Ramalho quando era treinador do São Paulo. Pô, se o cara tá num time grande, ele ainda precisa de incentivo, aí é demais, né? Eu entendo a prática do bicho e tudo mais, nem todos os jogadores ganham salários milionários, alguns ganham salários bem modestos, mas o Palmeiras vai fazer essa divisão aí de 5 milha para todo o elenco. Eu espero que isso seja suficiente para dar uma animada, né? Porque o primeiro jogo a gente viu algumas problemáticas aí, algumas deficiências, principalmente no meio-campo. Mas a gente tem tudo para vencer esse jogo amanhã. Não sei qual que é a sua ideia, qual que vai ser o placar de amanhã, cara. O que você acha que esse bicho aí vai fazer a galera correr um pouco mais? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. O M. Martinez, ele fez trabalhos aí com bola, ele já está disponível para jogar contra o Novo Horizontino, tá? Inclusive, não só ele, mas o Tigrinho também fez trabalho com bola, fez trabalho, treinou normalmente com a galera, e muitos estão preocupados, né? Pô, será que o Tigrinho vai pro jogo? Será que não vai? Será que vai ficar fora? Aquela coisa toda. Fora agora tá a minha câmera, né? Peraí, vamos arrumar. Bom, ele vai pro jogo, sim. Agora a tendência é ver se o Abel vai dar uma, vamos dizer assim, temperada. Se vai colocar ele já de início, se vai colocar depois de umas minutagens. Lembrando que o Sousa jogou o primeiro jogo, e para muitos ele foi bem. Eu não faço parte desses muitos, mas para muitos ele foi bem. E o Palmeiras conta aí com o retorno do M. Martinez para essa decisão. E o elenco do Palmeiras encerrou a preparação para a grande final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, em treino realizado nessa manhã na Academia de Futebol. A principal notícia do dia foi o retorno do uruguaio Emiliano Martínez,
que estava nas atividades e que ficou fora das últimas 3 partidas por lesão na panturrilha. Então o M estava com problema na panturrilha, já está disponível. Muito sinceramente, eu acharia interessante entrar com um volante, até para poder soltar um pouco mais, tanto o Andrés quanto o próprio Arias, se eventualmente entrar como titular, né? A gente vê um pouco mais de volúpia aí do meio campo para frente. É importante ter um volante. A gente viu que a gente sofreu bastante na mão dos meio-campistas do Novo Horizontino no primeiro jogo, principalmente porque nós não temos um poder de marcação tão alto no meio campo, quando contamos aí com o Marlon e o Andrés. Para mim não é marcador, mas ele faz vezes, né? Faz ali uma partida esforçada na marcação. Inclusive, muitos criticaram o Andrés porque deu alguns passes errados, perdeu algumas jogadas ali que comprometeram, mas é aquilo, o cara não é marcador. Se você coloca um cara que a função dele não é marcar, para marcar a tendência é ele errar mesmo. E o Marlon, como a gente sabe, apesar de ser um jogador de boa qualidade, também não é um exímio marcador. Então esse é o ponto, tá? Esperamos aí que nesse jogo o Palmeiras faça um jogo mais equilibrado e quem sabe, se o M. Martínez jogar e faça a diferença aí positivamente. Agora, a galera do mimimi, eu vou mostrar aqui para vocês, é incrível, cara, de verdade, é incrível como esses caras choram, né? Como diria o molejo, chora para beijar. Como você já sabe, o Arnaldo Ribeiro, ele tem um mais absoluto asco do Palmeiras e ele não faz a mínima questão de disfarçar isso, né? É visível nas suas palavras, é quase que palpável o ódio que ele tem pelo Palmeiras, mas aqui ele faz uma crítica barra chorada que eu sinceramente fiquei na dúvida. Quem que vai apitar essa final para você, Arnaldo? Ele tá puto, porque o cara que foi designado, né, para poder fazer a arbitragem do jogo é um cara já envolto em erros de arbitragem em jogos do Palmeiras. Olha só a fala desesperada da mídia tradicional. Sim, eles estão desesperados, principalmente com a questão de arbitragem, e estão tentando pressionar. Não é de hoje, né? Lembra da final contra o Flamengo, da Libertadores? Houve toda uma pressão, né? Pois é, a gente já sabe o que aconteceu na final. Vamos ver o que disse o Arnaldo, ou o que bostejou o Arnaldo. Para bancar o chato da história ainda, vou trazer mais um elemento. A escala de arbitragem é incompreensível para a decisão, né? Que é o Flávio de Souza. Por que é incompreensível? Por diversos fatores. E a questão da arbitragem ela vem acompanhando, né, o Campeonato Paulista nos últimos tempos. E nesse ano, muito por conta da questão da Daiane em Bragança. Primeiro, o Flávio de Souza não é o principal árbitro. O principal árbitro é o Rafael Claus. O árbitro preparado para brilhar e se revelar nesse Campeonato Paulista foi o Gobi, né, o chefe da comissão de arbitragem, o Lustô. Falou, esse cara eu vou preparar, esse cara vai passar o Candançã e vai ser. Foi escalado nos 3 primeiros clássicos do campeonato, o Gobi. No terceiro clássico, São Paulo e Santos teve aquele problema em que ele ofendeu o jogador do Santos. Então o Gobi já foi ficando para trás. Porque teve tanta coisa em arbitragem nesse campeonato, aí teve o episódio da Daiane, em Bragança. A boa arbitragem e a ofensa do jogador Bragantino depois. E aí a federação tenta a cartada, no clássico de Barueri, Daiane e um quinteto feminino. E também teve polêmica. Então ela foi perdendo as apostas da temporada. A Daiane, o Gobi, e aí vem para a final o Flávio de Souza. Flávio de Souza, no campeonato passado, como acabou a atuação do Flávio de Souza no São Paulo e Palmeiras, pênalti do Vitor Roque, que publicamente o presidente da federação disse assim, ele errou, nós erramos. Desta vez, com a Daiane, o presidente, Reinaldo Carlos de Bastos, ele defendeu a Daiane. Não, as opiniões estão divididas, o que para mim indica que ela acertou. Ele não condenou a Daiane, ele condenou o Flávio de Souza. Como prêmio, ele vai para a final do Campeonato Paulista envolvendo o Palmeiras. Não faz o menor sentido. Sinceramente, como um relógio quebrado, eu acho que ele acerta de vez em quando no que ele diz. Porém, aqui, ele levanta a bola de que o Palmeiras será beneficiado pela incompetência da arbitragem. Pelo contrário, Arnaldo Ribeiro, todos os times, todos, sem exceção, são prejudicados pela arbitragem brasileira porque é muito ruim, tá? Não é apenas a arbitragem do campeonato estadual, mas toda a arbitragem brasileira precisa de uma reciclagem. Agora é o ponto, né? O quão interessante é você investir na profissionalização dos árbitros? Curiosamente, né, tanta casa de aposta no futebol brasileiro, não estou levantando nada, só que é o ponto. Será que é interessante mesmo ser isonômico? E o gol legítimo do Gustavo Gomes no primeiro jogo? Você não vai falar nada não, Arnaldo? Você não vai ficar putinho? Olha, a arbitragem errou contra o Palmeiras. É só quando tem a favor, né? Pois é, insisto, a arbitragem é ruim. Agora, vale também abrir os olhos, cara, abrir os olhos, porque no Brasil, meu amigo, não é lugar para amadores. Mas eu gostaria muito de ver um time com o Emiliano fazendo a contenção, junto ao Marlon e o Andréas um pouco mais solto, John Arias
Flaco e Vitor Roque. Essa seria a minha escalação do meio para frente, e aí você alternando com o Alan, fazendo as substituições durante o tempo, e até o Felipe Anderson entrando ali nos últimos 20 minutos para dar um pouco mais de gás, aí, um pouco mais de respiro, talvez no jogo já resolvido a essa altura do campeonato. O que você espera do jogo de amanhã? Qual sua escalação ideal? E aí, vamos quebrar o tabu ou não vamos? E o Arnaldo, concorda com ele? É inacreditável, né? Um abraço aí, deixe seu like, deixe seu hypar e vamos trocando ideia aqui nos comentários. Valeu, galera!